Haruardo! Domo domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Mashiro, Magic and Masteros, e seu capítulo 3, o mais recente, por conta de que o protagonista continua conquistando mais pessoas, acredito que conforme o tempo passa. Afinal, nesse capítulo, ele foi incrível. Se a gente achava que ele já tinha conquistado a garota, ele já conquistou o título de noivo até, pra você ter ideia. Ele já está noivo, basicamente. E acontece que, tirando isso de fato, ele quebrou a varinha do Kurodo, que eu considero o Snape, digamos que, da obra. O Kurodo e o Snape é a mesma coisa. Ele basicamente quebrou a varinha e, tipo, já falou, essa não é a conduta apropriada de um sensei. E, tipo, o mestre não quis saber. No final do capítulo, ainda manda em direto aí pro diretor. Continua com essa tua brincadeirinha mágica aí de fazer isso novamente, se você não vai ver que eu te quebro com meu punho aí, Sokono Yarou. Então, depois dessa, o que a gente fala? O mestre é incrível. Bom, eu acho que foi um capítulo bom, ele manteve a comédia, ele pegou um tom muito mais sério, digamos que a partir do final. Eu acho que eu gostei por causa de que mostra realmente, digamos que esse diretor, eu não lembro o nome dele, não me recordo de momento, mas ele tem, digamos que o mesmo nível pra virar tipo o Netero de Hunter. Acontece que ele pode ser tipo o Netero de Mesh, basicamente é isso, pra você ver o nível de poder que o cara tem, que foi mostrado no capítulo. Eu acredito que também, tirando isso, o que mais eu posso considerar que foi interessante no capítulo, a expressão do Mesh, mesmo em fúria, talvez estressado, preocupado, ele mostra que ele está determinado e mesmo que a face não apresente isso, a fala dele mostra o sentimento. Então é algo interessante. Acredito que, tirando esse fato, é a Remon que eu quero destacar também, porque a gente viu que após os problemas do labirinto, a gente viu a honestidade dela, a gente viu que ela se apaixona fácil. Ela me lembrou muito a Hancock de One Piece pela expressão que ela usa, digamos que ela se apaixona muito fácil, digamos que pelo protagonista, tipo, só um simples toque de mão ou apenas uma fala, ela já consegue acreditar que o protagonista se declarou pra ela. Me lembra muito também a Hibana de Fire Force, digamos que pelo zelo que tem com o protagonista. Então, eu diria que a Remon, ela tá, tipo, muito fofinha, e eu gostei da personalidade. Eu não esperava que o autor fizesse esse tom, essa personalidade da personagem. Espero que mantenha assim, porque a cada capítulo, pelo menos, vamos ver ela agarrada no protagonista. Então, eu gostei da waifu, gostei da história que foi apresentada. Eu tava desconfiado que poderia ser algo semelhante. Então, a gente viu e a gente vê que realmente o Kurodo é o pior tipo de mago que existe. E isso é algo interessante, porque é um fato que a obra já mostrou desde o capítulo 1, mas realmente vai haver discriminação, digamos que nesse mundo de Mesh. Realmente, se você possui pouca magia, se você não tem, digamos que uma classe social muito boa, você vai ser considerado o pior tipo de pessoa como o melhor tipo. Então isso é algo que a gente já vem notando, e esse capítulo deixou, digamos, mais enfatizado, mas o protagonista está mudando esse mundo, e isso foi legal. Então eu acredito que isso e muito mais eu vou ressaltar ao longo do vídeo. Então vamos logo falar sobre Mashiro e seus capítulos mais recentes, capítulo de número 3, mais conhecido como a fofura de Remon e a determinação do protagonista. Acredito que já vamos ressaltar o começo do capítulo mesmo, que foi o preconceito em torno do Mesh ter criado sua saída. Pelo fato do que, uma coisa que a gente deve enfatizar, por mais que tenham falado, encontrem a saída e saiam por lá e vocês serão passados, acontece que não há quantas regras, não foi proibido, você pode criar sua saída e sair do labirinto. Ninguém disse isso. Se você perdeu tempo procurando a saída e não quis destruir paredes para criar sua saída, o problema é teu, meu amigo. Mas ele usou da criatividade dele, e isso deve ser exaltado. Mas o problema das conservadoras é que eles estavam realmente sendo preconceituosos com o Mesh, porque é contra a regra, porque senão não seria um labirinto. Então, tipo, o pessoal tava chato. E daí, nesse momento, acontece que a Remon fala que a culpa não é do Mesh, ela que atrapalhou, ela que fez com que ele não achasse, porque ela foi mandada fazer isso. E acontece que naquele momento em diante, vemos que o Uruchi, ele fala, cala a tua boca, garota, não abra a boca. E mesmo assim, ela corajosa fala que ela recebeu ordens de que caso ela atrapalhasse, fizesse com que o garoto não passasse, ela seria permitida a entrar na academia. Por conta de que foi mostrado que ela não tem condições, a sua família é pobre, e acontece que seria uma chance enorme ela já ter essa vantagem e conseguir fazer isso. Então, nesse momento, foi muito interessante, porque realmente, ela não fez isso porque ela queria prejudicar, é porque ela tinha uma ambição, ela tinha um objetivo, e tendo a chance de estudar na elite dos magos, na academia mais prestigiada, ela poderia melhorar muito suas técnicas, poderia ajudar sua família. Então, eu acho que foi muito bonito, por mais que tenha sido um pouco parecido com aquele clichê, ela me lembrou muito ao Chaco, no cuidado que ela tem com a família dela, embora ela tenha sido bem diferente aqui no começo da obra. Mas eu acho que foi muito legal essa parte, e obviamente eu tinha que destacar, por conta de que, se pensarmos realmente, ela não fez por mal, e ela foi honesta e foi sincera. Foi um ato de coragem o que ela fez, porque, querendo ou não, ela não precisava falar, e ela foi e falou toda a verdade. Então foi legal essa parte, porque no momento lá que
o Uruchi, ele já pegou a varinha, ele ficou, digamos que, fazendo comentários maldosos, falou que o exame é dele, ele faz como quiser, ele desaprova quem ele quiser, ele não gostou da pessoa, ele não irá aprovar, ele só faz a varinha, digamos que, conduzir uma magia, e quando ele iria acertar, digamos que, provavelmente na Aremon, o Mesh rapidamente só pega na varinha e quebra ela, falando: isso não é a conduta de um sensei, então você não é digno de usar essa varinha. Foi incrível, porque basicamente o Brado fala: eu sei, meu amigo, eu sei a dor que você está sentindo. Isso aconteceu praticamente comigo. Eu sinto essa dor que você está sentindo. Eu até tô sentindo pena daquele cara aí de sua varinha quebrada. Foi muito legal essa cena, porque, tipo, foi fantástica a maneira como o Brado se sentiu semelhante ao Uruchi, porque a gente sabe que o Mesh quase quebrou a varinha dele também, não é mesmo? E nesse momento em diante, a história fica muito boa, porque vai perdendo um pouco de comédia, só que o tom vai ficando muito mais sério. A gente vê, basicamente, que o Headmaster, o diretor, acaba chegando e fala: a partir desse momento, eu irei liderar o exame. Agora chega de você, Kuroruchi. Eu quero você na minha sala após tudo isso acabar. A gente vai tomar um chá e vai conversar bem sério sobre suas atitudes. Nesse momento, eu já faço o bolão aí. Quantos ossos Kuroruchi vai perder? Me digam nos comentários. Ou ele não vai perder nenhum e só vai ter medo pelo resto da vida do diretor. Pode ser também isso. Pra todo caso, tirando essa piada, vamos agora falar de uma parte mais séria, realmente. Mais sério. Aquilo ali foi importante. A fala, eu diria que a expressão que o Uruchi teve foi tipo de medo. Ele realmente não queria ir pra sala do diretor. Para todo caso, vamos falar então sobre a conversa, as perguntas e respostas, a interview que Mesh está tendo que passar pelo diretor, pelo Headmaster da Easton Academy Médica. Nesse momento eu ressalto apenas 2 pontos, que o primeiro ponto que a gente já vai iniciar é a simples pergunta: por que você quer estudar aqui? E o Mesh responde: pelo fato de que eu quero viver em paz com minha família. Isso gera várias respostas, muitas pessoas não compreenderam, mas o diretor deve ter entendido a situação do Mesh, ainda mais por tal nome completo dele e tudo. Então pode ser que o diretor já tenha estudado a situação do Mesh, pode ser que ele estude a partir de agora, mas eu acho que é uma resposta que realmente poucas pessoas vão compreender, mas eu não acho que o diretor, digamos, ia deixar passar batido. Eu acho que ele deve ter entendido a situação. Quando o Mesh fala isso e ele, tipo, só vai pra próxima pergunta, ele deve ter descoberto algo, ou ele achou o Mesh mais interessante pela resposta. Pode ser que ele já acredite que o Mesh tem o objetivo de virar um missionário, porque isso seria uma ótima resposta, que daí ele poderia viver em paz. Para todo caso, é mais fácil pra gente que já sabe desde o capítulo 1, mas para o diretor, a gente não sabe. Para todo caso, após ter falado dessa simples parte, agora sim a gente vai pra parte mais séria. Pelo fato que o diretor, digamos, fala: então você é um jovem que age antes de pensar, mesmo que não compreenda as consequências. Porque ele pergunta: por que o Mesh salvou aquela garota e poderia não passar no exame? E o Mesh diz: porque eu não queria ter arrependimentos caso eu passasse após isso. Então foi interessante porque a gente viu que ele fala: é interessante realmente ver que você faz tudo isso, você quer proteger a pessoa que você acha necessário, você só faz o que dá na sua cabeça, mas e se você encontrasse criaturas muito mais poderosas que você, como por exemplo eu? E foi fantástico isso, porque aqui eu já corto e falo da magia que ele invocou. Foi uma magia mega gigante, digamos que uma lâmina, digamos que uma mesa que segura um boneco e uma criatura que parecia a Jubi de Naruto. Então basicamente a gente viu que ele usou essa magia, dessa mana, para assustar o Mesh. Mas como o Mesh não sente mana por não ter, provavelmente isso eu acredito, ele só falou: o que é essa coisa aí? Enquanto os outros estavam tudo apavorados. Então foi fantástico, porque ele explica que a mesa onde o boneco está acontece de sugar a alma da pessoa que é mais querida da vítima. Ou seja, a pessoa com que o Mesh mais se importa teve a sua alma sugada para o boneco. E caso o diretor faça algo com esse boneco, pode ser que a alma nunca mais volte para o corpo da pessoa. E foi nesse momento que, tipo, surge a cena de comédia da Kubrado fala: velhote, o que aconteceu com você? Velhote, Udi-chan! E, tipo, foi muito engraçado essa cena, porque, tipo, o negro tava lá parecendo que tirou uma soneca e o Brado só tinha notado agora. Acontece que, já resumindo com vocês, foi épica a cena, porque basicamente, após a cena ali de comédia, o diretor fala que ele é muito mais poderoso que o Mesh, que ele deveria ver isso pela simples lâmina ter cortado a mão facilmente. Ele iria falar: quero ver sua face após perder alguém com que você se importa. E acontece que antes dele terminar a frase, ficou num tom de mistério, a lâmina é jogada no boneco. E o Mesh, ele corre e segura a lâmina, perfurando-a em suas mãos. Nesse momento, vemos que o Mesh fala: você pode ser a pessoa mais poderosa desse local, você pode ser um mago extremamente habilidoso, porém, você não vai conseguir manter essa magia por tanto tempo. Eu só tenho que durar mais que você. A partir desse momento, eu acho que o Mesh já tinha tido a entrada dele aceita na academia, porque ele mostra a estratégia, a habilidade dele, e não mostra que ele só estava agindo na força e, digamos, sem pensar. Ele mostra que ele deveria armar um jeito de segurar, digamos, que o boneco, que
aquela magia não poderia ficar por tanto tempo mostrada ou sendo feita. E foi interessante porque o diretor simplesmente fala que realmente na Easton Magic Academy um dos princípios é proteger os fracos e regular os fortes. E na Casa da Nobreza, o mestre possui todas as qualidades e ele dá as boas-vindas ao protagonista, que foi aceito e tem todos esses requisitos aprovados. Então, eu acho que foi fantástico, porque basicamente o mestre foi aprovado, ele vai entrar na academia, e acontece que tá tudo indo bem. O diretor fala que pede desculpas pelo ferimento, era apenas um teste indelicado, mas que ele queria ver a reação do protagonista. Ele não iria perfurar realmente o uregro, mas ele tinha que basear no que o mestre iria fazer, qual seria a sua ação para que ele fosse aprovado. Então foi muito interessante porque ele pede desculpas pelo ferimento que causou, e o protagonista fala Ayamaru Hitsuyo wa arimasen, que é tipo, nem se preocupe com isso, velhote. E a gente vê que, tipo, tá acabando o capítulo, o diretor, digamos que já aprovou a entrada do protagonista, e o mestre só fala, mas sobre aquela pergunta que você fez, meu querido diretor, Headmaster, eu posso lhe responder basicamente nocauteando você e te destruindo caso você cause isso novamente. Basicamente foi essa a resposta do protagonista. Digamos que os responsáveis, digamos que talvez os guardiões, os outros representantes que estavam ouvindo isso falaram: você ficou louco, que insolência se pronunciar assim diante ao Headmaster. E daí o diretor tipo só ri e fala: deixem ele. E ele fala: bem-vindo a Easton Magic Academy. E assim acaba o capítulo, sendo mais uma vez épico como vencendo e causando hype. Sem dúvidas, Smash nos proporcionou mais um capítulo incrível, seja pela comédia, seja pelo waifu, seja pelo chip, seja pelo diretor. Por conta de que a gente viu que esse diretor, ele vai ser bem, digamos, aqueles diretores que vão passar a mão, vão ajudar o protagonista bastante. O Kurodoruchi, a gente já viu que ele vai ser um pé, digamos, que no sapato do Smash. Mas, para todo caso, eu achei relevante porque a magia que ele fez, ele é o único que pode fazer isso em todo o reino e pode fazer com qualquer pessoa. Eu acho que foi bem relevante porque mostra que ele não é um velhote qualquer, ele já entra para aqueles velhos mega poderosos dos animes. Tenha fé, que eu acho que esse velhote ainda vai ser muito importante para a obra. Para todo caso, falando sobre o protagonista, então, sendo bem sincero, eu acho que não tenho o que comentar. Gostei de ver sua determinação, gostei de ver sua fúria, eu gostei de ver a maneira com que ele agiu desde o começo do capítulo, seja, digamos que defendendo Aremon, como nesse momento que ele protegeu o Uregro. Eu acho que foi muito importante tudo isso, e a maneira como ele se pronuncia, a maneira como ele fala calmamente, que ele não precisa vencer, ele não precisa ser mais forte, ele só deve sobreviver a mais tempo, ele deve aguentar mais, que a magia do diretor foi incrível. Então, sério, o protagonista, por mais que foi uma maneira de agir sem pensar, por mais que ele ainda não possua habilidades para derrotar o diretor, ele fez tudo o que ele poderia. E eu acho que foi necessário, porque assim o diretor vê que ele é digno de estar na academia. Para todo caso, falando sobre a Aremon, gostei muito dessa wife, personagem feminina muito da hora. Espero que tenha outras personagens também tão legais quanto ela, mas a história, o passado dela, por mais que tenha aqueles clichês básicos, eu acho que fazem com que fique mais interessante, ainda mais pela personalidade dela, que ela já acha que vai casar com o protagonista. Ela fala que ele não precisa se envergonhar, por mais que o mestre provavelmente sempre vai falar: eu não disse isso, e ela vai falar: é claro que você disse. Vai ser muito legal. Então é aquele chip que vai demorar para acontecer, mas quem sabe não acontece. Espero que mantenha a personalidade da Aremon, enfatizando mais uma vez. E acredito que assim, praticamente ressaltei tudo que eu queria sobre esse capítulo mais recente. Mas acredito que praticamente tendo ressaltado tudo que eu queria sobre esse capítulo mais recente de Smash, vamos àquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Smash no Magic and Masaros? Para o próximo capítulo, eu tenho bem certeza que o Komoto Sensei, ele pode talvez fazer mais algumas referências a obras da Jump. E o que eu quero dizer com isso? Por conta de que, se você lembrar, Black Clover no começo, teve a cena que o Yami meio que assusta o Asta para vê-lo como ele iria se portar, e é assim que ele entra nos Solos Negros. Eu acho que isso ele pode ter inspirado, sendo que ele foi o assistente do Tabata Sensei na cena do diretor diante do Mesh. Obviamente foi uma cena bem diferente, mas que é semelhante de certa maneira. Então será que terá várias referências a Black Clover? Será que já mostrarão companheiros novos do Mesh, que terão personalidades bem distintas, mas que gostam do protagonista, não importa se ele não tem magia? Pode ser realmente que tenha isso. A gente não sabe pelo tom que a história dá, que é muito mais sério, que as pessoas excluem praticamente quem não tem magia ou quem tem pouca, e os status sociais. Eu acredito que o que a gente vai ter para o próximo capítulo é a entrada do protagonista realmente na academia e possivelmente ele morando lá. Eu acredito muito que a academia vai ser, digamos que, um internato. Lá a gente vai ver mais o protagonista, da Aremon, de novos companheiros, de rivais,
mais do Kroduruchi. Então eu acredito que possivelmente eles podem focar na Aremon no próximo capítulo ao lado do Mesh mais um pouco, mas eu acho que devem apresentar um companheiro. Não importa se vai ser um internato ou não, mas alguém que vai estar ao lado do protagonista. Isso é o que eu espero e acredito que vai ter. Mas sabe que pode ter possíveis cenas emocionantes, porque eu quero que você pense comigo que basicamente se o Mesh for morar realmente na Academia Mágica, pode ser que o Ureguro não tenha mais tanto foco presente. Então seria que o próximo capítulo vai ter uma despedida emocionante entre os dois? Ou será que ao mesmo tempo que vai emocionar, vai manter a comédia? Pode ser que sim. Pra todo caso, a gente vai ter que esperar, mas quero ver mais do Mesh, mais da Aremon e de companheiros novos já no próximo capítulo, porque isso é quase certo que vai ter personagens novos. Mas então, acredito que aquela história, lendo, assistindo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Mesh Mata, né?